Fala galera, muito obrigado pela sua presença. Eu sou o Gabriel Corri Castro, fundador da Vira-Lata, a produtora sem colheira. Esse é o Hora do Render, como sempre, trazendo convidados e batendo um papo sobre tudo que rola no mercado audiovisual, cinema, publicidade e produção de conteúdo. Fala galera, hoje vamos bater um papo com a Júlia Nogueira. Fala Júlia! Olá, boa noite! Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. E Júlia Nogueira é a sócia da Camisa Listrada DBH, correto? Exatamente. Produz séries, documentários, filmes para televisão, ficção. Você é também coautora de um livro que eu li muitas vezes, que é o Guia da Elaboração de Projetos Audiovisuais. Mestre em Estudos Cinematográficos e pós-graduada em Gestão Cultural. Conta pra mim, Júlia, conta pra gente, na verdade, né? Quem é você, na verdade, pra quem não te conhece ainda? Bem, eu sou produtora, né, audiovisual, sempre trabalhando a partir de Belo Horizonte, o que não é fácil, né, conseguir produzir audiovisual fora do eixo Rio-São Paulo, mas aqui nessa batalha para continuar produzindo e produzir a partir daqui conteúdo de qualidade, aí eu produzo tanto ficção quanto documentário, mais documentário do que ficção hoje em dia, porque vem aí da minha trajetória também, eu sou jornalista de formação, então, mas tem filme, tem série, tem um pouco de tudo que a gente produz a partir daqui, pela Camisa Listrada BH há mais ou menos 2 anos, mas eu também já trabalhei em algumas outras produtoras prestando serviço e tal. Júlia, eu tava me lembrando agora que a gente se conhece, acho que é a primeira vez, se eu não me engano, tava você e o Guilherme, certo? Que é coautor do livro. Guilherme Fiuza. Exatamente. Senha. Vocês prestaram uma consultoria de análise de projetos. Foi aqui no Rio de Janeiro, não me lembro exatamente em que lugar. E eu fui lá apresentar a vocês e ter uma consultoria do nosso primeiro projeto, que foi o Palace 2, do documentário, né? E aí eu fui todo animado, falei, caramba, nosso primeiro projeto vai sair. E eu lembro que eu tinha uma estratégia, né, de financiamento do projeto que eu acreditava muito nela, era muito sólida, mas como nunca tinha feito, eu precisava que alguém me dissesse que aquilo fazia sentido, né? E aí você fala, não, é isso aqui, faz isso, aquilo. Eu falei, porra, é isso. Então, caramba, que maravilha, né, cara? Eu fiquei que muito bom, feliz. né? Que bom. Eu queria que você desse uma bem breve resumida no que está acontecendo com a Ancine, tá? Desde essa história, a gente falava de desmonte da Ancine, teve a questão do Christian, teve isso, O que está acontecendo, afinal, na Ancine? O que acontece com o nosso setor? Ô, Gabriel, eu adoraria ter essa resposta para te dar. Eu fiquei na expectativa que eu ia descobrir com você. Eu acho que é o seguinte, quando a gente sabe qual é o problema, a gente consegue propor soluções ou caminhar para soluções. O problema é que a gente não sabe exatamente qual é o problema, né? Na verdade, assim, tem uma somatória de questões aí. Tem toda a questão do passivo de prestações de contas, né? Que a Ancine teve um problema enorme, desde o ano passado, acho que até finalzinho do ano retrasado, com o TCU, com o Tribunal de Contas da União, que foi um momento em que o mercado chegou à conclusão, que o TCU, né, na verdade, chegou à conclusão de que existia um passivo gigantesco de projetos que tinham sido feitos com recursos públicos geridos pela Ancine e que a prestação de contas desses projetos nunca foi analisada. Né? Os produtores que estão aí no mercado sabem quantos dos seus projetos eles nunca mais tiveram notícia do que aconteceu. E isso é um problema, assim. Quando a gente teve... quando o Fundo Setorial do Audiovisual foi constituído e a gente passou a ter um volume muito grande de recursos disponível para o audiovisual, né, o famoso número 1,2 bi por ano, o mercado só queria receber esse dinheiro. Bons projetos para serem executados não falta nesse Brasil. Tem muito projeto ruim sendo viabilizado também, mas tem muito projeto bom por aí.
E aí, o mercado pediu avidamente, libera esses recursos, vamos fazer. A Ancine recebeu enxurradas de projetos, e eu lembro muito claramente que a gente do mercado reclamava, inclusive, que a Ancine era lenta, não conseguia atender todo o mercado e tal. É verdade, E aí a gente vê, cara, ainda bem que não, é muito triste ouvir isso, né? Mas assim, se não esse passivo seria muito pior. Se a Ancine tivesse uma estrutura desde aquela época para analisar todas essas prestações de contas e acompanhar todos esses projetos, ok, teria sido lindo se esse dinheiro tivesse sido distribuído. Mas se esse dinheiro tivesse sido mais distribuído naquela época, a gente estaria num buraco muito mais fundo agora. Exato. E esse passivo da Ancine, ele tem que ser resolvido. Isso é muito perigoso, entendeu? Porque, eu te digo, Gabriel, vai ter muita produtora falindo quando a Ancine começar a passar o pente fino. Em produções feitas 5, 10 anos atrás. Entendeu? Isso é uma loucura, né? Porque tem, e aí é o seguinte, tem desde gente que realmente faz coisa errada, realmente faz maracutaia, mas eu não acredito, inclusive, que essa seja a maioria dos problemas que vão aparecer. Vai ser muita gente que achava que estava fazendo certo e não estava fazendo certo por desconhecimento. Também houve isso, tem isso, como distribuir muito dinheiro para um mercado não capacitado, entendeu? Rio e São Paulo tem produtoras de longa data produzindo audiovisual para cinema e para TV, o resto do Brasil não. Entendeu? Em cada capital vai ter 1 ou 2 produtores antigos, com experiência. Entendeu? Você for, tem lugar que não vai chegar a meia dúzia. A maioria dos lugares não vai chegar a meia dúzia de produtores com experiência. E mesmo quem tem experiência comete erros. Não por conscientemente, mas às vezes a gente comete erros inconscientemente. E o pior, a gente comete erros às vezes achando que está fazendo a coisa certa. E a legislação é tão complexa, que as pessoas às vezes acabam fazendo coisas erradas, né? Então, assim, eu acho que a Ancine, esse problema é um problema que ele ia explodir a qualquer momento. O que acontece é que ele explodiu num momento em que o governo federal não queria ajudar a resolver. Explodiu num momento, né? Talvez se tivesse explodido, se tivesse tido um alerta talvez, antes. Né? Para os interesses do governo, né? Propício para quem já não queria, né? O mercado se formando da forma que estava, né? Então veio a calhar, né? Exatamente. Então se somou a isso um governo federal hoje em dia que não tem o menor interesse em incentivar a produção audiovisual. Então, assim, a Ancine... E aí agora a gente soma a Covid, né? Em que a equipe da Ancine está inteira trabalhando remotamente. E no Brasil inteiro, quer dizer, tem muita gente trabalhando remotamente, as pessoas sabem que é mais difícil. Às vezes você não tem acesso ao seu sistema, você não tem todos os arquivos que você precisa perto de você, tem uma série de coisas que dificultam. Então, assim, ficou muito mais fácil para a Ancine parar, né? E, assim, está muito mais lenta. Está andando? Está. Os processos ainda estão andando lá dentro. Mas a impressão que a gente tem é que eles estão andando a passo de tartaruga. É verdade. E aí, eu, por exemplo, a Camisa Listrada BH está esperando a aprovação de 2 projetos que seriam simplesmente perfeitos para estarem acontecendo agora, durante a necessidade de isolamento social. São projetos de desenvolvimento, entendeu? Mesmo que eu não tivesse a orientação de isolamento, provavelmente eu não encontraria com ninguém desse projeto. Ou encontraria pouquíssimo, porque é um projeto de desenvolvimento, de roteiristas trabalhando sozinhos, de reuniões esporádicas que podem absolutamente serem feitas aqui, online, do jeito que a gente está fazendo. É uma grande lástima, né? Pensar que existe um recurso enorme, né? Se eu não me engano, 2,1 bi que estão presos, que são com uso específico para o setor, ou seja, não podem ser usados em outras áreas, e isso acontece em diversos outros setores da economia, e
está travado de um jeito ou de outro, né? Estamos numa situação em que nada está a nosso favor. Que novas perspectivas você vê pela frente? E aí eu digo, além do Covid, tá? Agora, realmente, ok, você pode inventar alguma coisa muito criativa que você consiga gravar online e tal. Beleza, mas não é essa a questão que eu estou perguntando. Supondo que a gente... Né, supondo não, acreditando, né, que a gente vai ultrapassar essa fase tão complicada e que iremos poder voltar a gravar. Quais são as perspectivas que você enxerga para financiar os projetos audiovisuais? Olha, eu acho que, primeiramente, as pessoas têm que buscar fontes de recursos que sejam diferentes do governo federal. Por exemplo, em Minas... A Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas permite a inscrição de projetos audiovisuais no valor de R$750 mil. Isenção de ICMS, que é um imposto estadual. E isso não está ligado ao problema do patrocínio da lei do audiovisual que não foi... Não, lei estadual. Tem nada independente, a ver. Né? Lei estadual, certo. Entendeu? Cada Ótimo. produtora pode inscrever 2 projetos por ano, pode ter rodando no sistema, se não me engano, 3 ao mesmo tempo. Né? Se eu tive um do ano passado, que ainda está sendo executado, esse ano eu já inscrevi mais 2 e tal. E isso pode servir para complementar recursos que as produtoras já têm em caixa, ou pode viabilizar. Existem produtos audiovisuais com um orçamento total de 750 mil. Existem, com certeza. Então é uma possibilidade, né? Então eu acho que assim, eu não domino, tá, os de outros estados, mas eu sei que o Rio tem também, em um formato um pouco diferente, mas tem. Então eu acho que assim, as pessoas têm que buscar esses mecanismos de financiamento, ou estadual ou municipal, que existem em todos os lugares. E assim, composição de receitas, né, gente? É montar um quebra-cabeça. Você pegar um pedaço daqui com um pedaço dali com um pedaço dali até você chegar no seu orçamento total. Outra possibilidade que muitas produtoras estão correndo para esse lado são as produções para VOD, né? As plataformas como Netflix, como Amazon, como Globoplay hoje em dia, que já tem produções diretamente para Globoplay com dinheiro bom, né? O dinheiro direto da Globo e tal. Que eu acho que é uma possibilidade linda, incrível e enorme a ser explorada. Mas não é fácil, entendeu? Esses caras não produzem... Sabe, o seu primeiro projeto, a chance dele ser feito para Netflix, para Amazon, é praticamente 0. Entendeu? A Amazon está começando muito devagarzinho, mas ainda bem que chegou, né? A Netflix, quando chegou no Brasil, também chegou muito devagarzinho para produzir aqui. Certo. E hoje em dia está produzindo um número grande de séries e filmes. Mas, assim, produzir para... nesse modelo de negócio, assim, a produtora tem que estar muito estruturada, entendeu? O nível de demanda que esses caras fazem é durante o projeto inteiro, de N pessoas de uma equipe que tem que estar disponíveis para eles, desde o desenvolvimento, durante a produção, a pós-produção, o controle deles é muito pesado. Então, assim, aquela produtora de um homem só, ou produtora de 2 ou 3, não dá conta de atender as demandas. Certo. A vantagem é que, assim, terminou, acabou. Você não tem todo aquele processo de prestação de contas que você vai ter que fazer se você tiver com um projeto de dinheiro incentivado federal, estadual ou municipal, entendeu? Esse trabalho burocrático, ele é todo durante. Estreou, você já está com tudo praticamente entregue, entendeu? Mas ao mesmo tempo, né, Júlio, você tem uma questão que é o seguinte, os direitos, né? Quando você cria um projeto, né, nos moldes que a gente estava acostumado, você tinha uma cadeia, uma cauda longa enorme para você tentar rentabilizar aquele projeto que passava por várias janelas. Quando você já inicia numa janela VOD, você supostamente já perdeu o cinema. Pelo que eu entendo... É praticamente uma prestação de serviço. Gabriel, exatamente, né? É praticamente uma prestação de serviço. Você pega um projeto que você tem dentro da sua produtora, que muitas vezes você está ali há anos tratando do seu bebezinho lindamente, ou então um projeto que você criou semana passada. E você vende ele. É isso, é vender.
Outra forma, o outro modelo de negócio é um licenciamento. Você licencia para uma emissora de televisão que vai te pagar X e vai exibir o seu filme ou a sua série durante um período X de tempo. Exato. Produzir para as plataformas digitais é vendeu sua ideia. Acabou. Agora, né? Isso é ruim? Depende. Depende. Não é, entendeu? Depende. O que eu acho, o ideal é que uma produtora consiga conjugar essas formas de produção. Que você tenha produtos de cauda longa, que vão vender para várias emissoras de televisão, vão vender internacional, que você possa ter essa cauda longa que vai estar sempre pingando dinheiro na conta da produtora, com projetos que te mantenham a roda girando. Entendeu? Tô fazendo aqui um filme pra Netflix, ponto, X tempo dedicado, com a produtora inteira dedicada pra eles, ou grande parte da produtora, mas os caras também bancam a sua produção toda, e pronto, acabou. E bancam agora, geralmente, né, com recurso um pouquinho acima, né, assim, as conversas que eu tive com produtores que tiveram projetos como o Netflix, em geral, justamente pelo fato, né, de saber que os direitos ficarão com a Netflix, paga-se um percentual normalmente 20% acima do que seria o orçamento do filme, né? Porque isso seria supostamente uma remuneração. Eu não vou saber te dizer detalhes de números porque eu ainda não fechei nada com eles. Eu também não tenho certeza, né? Remando, tô aqui batalhando, entendeu? Amanhã temos conversa, temos uma conversa com a Amazon para falar de um projeto aqui nosso da Vira-Lata. Vamos ver o que acontece. Eu conto para vocês depois. Boa sorte. É porque eu acho que assim, as pessoas têm que desbravar, entendeu? Eu acho que isso vem, tá muito claro quando eu e o Fiuza lançamos um livro sobre como as pessoas podem escrever projetos melhores. Mas você tá passando a informação pro outro. Cara, a gente tem que crescer junto, entendeu? Certo. A gente tem que crescer junto, não adianta eu querer crescer sozinho, você querer crescer sozinho, eu quero mais é que eu também tô negociando, querendo vender projeto pra Amazon. Mas poxa, se o do Gabriel der certo, tem menos chance deles quererem o meu. A gente não pode pensar dessa forma, entendeu? Não dá. Quanto mais gente, abrir a porta, vai fazendo vai fazendo o nosso filme, vai fazendo o filme da produção brasileira, da capacidade de produção brasileira para os caras. Quanto mais a gente fizer bem, mais eles vão querer fazer com a gente. E vai ampliar o leque, entendeu? Júlia, vamos lá. Finalizando esse assunto, o que você acha, né, agora, né, aí uma visão mais mística, digamos assim, né, impessoal, talvez. O que você entende, né, levando em consideração que provavelmente ficaremos num período de tempo extenso com a questão do Covid, que o cinema em si, as salas de cinema tenham uma grande dificuldade, que as pessoas deixem de ir ao cinema. O que você imagina que será uma tendência para o audiovisual em 2021? TV e VOD, sem dúvida, mas eu já te digo que essa já era a minha perspectiva. Lançar um filme no cinema é muito cruel, Gabriel. Eu sou, sabe, eu faço, eu tenho mais, inclusive eu já produzi mais documentário do que ficção. Eu não tenho problema nenhum em fazer um longa de ficção e levar ele diretamente para a TV. Sabe, eu não vejo o telefilme como um produto menor. Não. Sabe, eu acho, inclusive, que hoje em dia ele é, inclusive, muito mais abrangente, ele atinge um número muito maior de pessoas. Gente, é uma teimosia muito grande, às vezes você querer colocar um documentário no cinema. Pô, vamos lá, quais pessoas você conhece que vão ao cinema assistir um documentário? Aí eu digo para você isolar as pessoas de cinema. Eu tô falando para você, eu tô falando para o público em geral. Ninguém vai ao cinema assistir documentário, entendeu? Com raras exceções, né? São muito específicos os documentários que fazem uma bela carreira no cinema. Exato. Eu tive o prazer de trabalhar na distribuição do Dia do Galo, que foi um case. Assim, um case é um filme, para quem não viu, é um documentário, um longa documentário sobre
o dia em que o Galo, o Atlético Mineiro, conquistou a Libertadores. Ele ficou em cartaz, no total, 10 semanas. A distribuidora fomos nós, tá? O Cris Azzi, com a produtora dele, ele é o diretor principal do filme, e eu trabalhando junto com ele, numa distribuição mano a mano, braçal. Era eu, que a gente não tinha uma distribuidora experiente, nenhum de nós dois nunca tinha distribuído o filme, e era ligando para cada um dos donos, né, dos exibidores de Minas Gerais. Então a gente fez isso só em Minas, tá? 35 mil espectadores em 10 semanas. Cara, isso é um case. Não, né? É um 35 case. mil para um doc. Gabriel, olha, a última vez que eu estudei, talvez você não tenha 10 filmes que passaram por isso, né? Eu tenho que relembrar, mas 15 não tem, né? Porque ele é um filme de nicho, muito específico, né? É sobre um time de futebol de uma cidade. Não é sobre a seleção brasileira. É sobre um time de Belo Horizonte. E a gente teve um trabalho de mídia direta, muito específica, de redes sociais, e o clube nos ajudou um pouco nisso também. Mas a gente teve sessões no plural, com o S do final bem grande, certo, de torcidas inteiras, das pessoas chegavam no cinema cantando um hino, cantavam um hino antes do filme começar, legal, né? O hino do time, não sei o quê. Então, assim, foi incrível, mas foi muito específico, entendeu? Olha, você tá de parabéns. Muito específico, e assim, um filme sobre uma conquista. Caramba. Que foi lançado 2 anos depois, num momento em que o time estava bem de novo, o time já tinha estado mal e já estava bem de novo. Foi na comemoração dos 2 anos da conquista da Libertadores. Então, assim, foi muito específico a circunstância. Claro que quando você vai lançar um documentário, lançar um filme no cinema, você faz uma análise, né? Tem vários sites que você pode fazer. Tem o Ocam, que é um lugar legal para você observar, né? Observatório de cinema, né? Que você observa, você vê as médias de cinema. E os documentários musicais dentro do nicho documentário são os mais bem-sucedidos, né? Então isso deu uma certa... Deu uma vontade de fazer, né? No fundo, né? O que eu pensei? Eu pensei um P&A muito pequeno, porque eu mesmo tive que bancar o P&A, a própria Vira-Lata bancou o P&A. A gente sabia que não ia dar recurso, que não ia ser um investimento para rentabilizar o filme, sim pelo prestígio de ter um filme no cinema, e sim pelo tesão também, porque é do caralho ter um filme no cinema e ponto, né? É isso. Né? Mas ele pode ser um tesão que dura isso aqui e uma frustração gigantesca, entendeu? Porque mas se ninguém vai, e aí você fica naquele negócio hora a hora, dia a dia, e quantas pessoas vão e quantas pessoas não vão no cinema, no final você vale. Olha, eu acho que num primeiro filme... Num primeiro, segundo, não era o nosso primeiro filme, mas a gente estava numa teimosia. No fundo, se alguém me perguntar, eu diria para não fazer. Mas... Não, eu só acho que é o seguinte, do jeito que fica falando, fica parecendo que eu acho que ninguém deve lançar filme nenhum no cinema. Não é isso, entendeu? Eu só acho que as pessoas têm que entender quais são os filmes para serem lançados no cinema. E exato, sempre vai ter a resistência, entendeu? Sempre vão ter filmes, belíssimos filmes de arte, que não tem uma perspectiva de público grande e que as pessoas vão lançar no cinema, e por isso, pelo glamour, é um prazer, né? A pré-estreia vai estar sempre cheia, porque você convida as pessoas. Você faz o filme inteiro para fazer a pré-estreia, entendeu? E agora depois, né? Se você não... Porque o que acontece com a distribuição? Se você não tem dinheiro de divulgação, se as pessoas não sabem que o seu filme está em cartaz, as pessoas não vão. E por mais que elas fiquem sabendo que o seu filme está em cartaz, ele ainda vai concorrer com todos os outros que estão em cartaz. Exato. Entendeu? Nanó, só para te terminar esse assunto em especial, eu pensei um P&A que iria equilibrar. Eu falei, ok, eu vou injetar tanto de grana para fazer uma divulgação no projeto, e isso vai, com muita sorte, me voltar a tantas pessoas, e como eu era o distribuidor por outro CNPJ, então eu tinha prioridade, eu já recebi os 30% do distribuidor, e eu tinha
a retenção prioritária do PNI. Então, era um risco menor, né, do que o produtor direto. Então, ali fez sentido. Só um lembrete, pessoal. Segue a gente nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube, no Vimeo e no LinkedIn. Nos ajude a divulgar também. Compartilhe com seus amigos. E não esqueça de dar aquele like. Como é que você foi parar no audiovisual, né? Como é que você caiu no cinema, né? Como é que você arrumou esse problema na sua vida? Me conta. Primeiro que, apesar de todos os problemas, eu não considero o audiovisual na minha vida um problema. Eu faço o que eu faço com muito amor, apesar de todas as dificuldades, e eu te confesso que tem ficado cada vez mais difícil. Mas ainda é uma escolha de profissão que eu ainda não me arrependi dela. Espero que não se arrependa, não vai não. Eu fiz faculdade de jornalismo, depois de uma experiência de intercâmbio cultural, em que eu tive a oportunidade de trabalhar num jornal, na escola e tal. Antes eu queria fazer direito. Voltei de intercâmbio querendo fazer jornalismo, e nessa época não existia em Belo Horizonte curso superior de cinema, mas mesmo que existisse, não teria sido uma opção minha. Essa não era a minha vontade. Certo. E aí eu fui fazer, e as coisas mudam, né? Eu fui fazer jornalismo, querendo trabalhar com jornalismo impresso, e foi o que eu menos fiz como jornalista. Eu, ainda na faculdade, depois de algumas experiências de assessoria de imprensa, que também são sempre úteis, comecei a trabalhar num programa chamado Cine Magazine, que foi um programa que existiu aqui em Belo Horizonte, na Rede Minas de televisão, durante 17 anos, se não me engano. E é até uma história interessante. É um programa sobre cinema, né? Era um programa semanal, e semanal mesmo, 52 programas por ano, e que falava sobre cinema brasileiro, sobre cinema internacional, uma opção por não falar mal de filmes, não era um programa de crítica de cinema. Era principalmente, o programa começou num momento de retomada do cinema brasileiro, então a gente tinha um esforço muito grande de ressaltar tudo o que existia de cinema brasileiro acontecendo no Brasil, e a gente... Então foi um programa que me deu uma base muito grande, e já era interessante porque ele era um programa não da Rede Minas, ele nunca foi. Ele já era um programa de uma produtora brasileira independente que produzia um conteúdo que era exibido dentro de uma emissora regional, que é a Rede Minas de televisão. Antes mesmo da lei, né? Da lei do audiovisual. Antes da Ancine existir. Olha só! Antes da lei. E eu acho que ao longo desses 17 anos, entre as minhas idas e vindas, porque eu também fui morar fora de novo e tal, e eu comecei como estagiária, fui apresentadora, depois virei apresentadora do programa, apresentei, fiz muita entrevista e tal. Talvez durante uns, não sei, 10, 12 anos desses 15 anos aí, eu estava envolvida com o programa de uma forma ou de outra. Certo. E isso foi fundamental para minha ligação com ir trabalhar com cinema. Houve um período em que eu entrevistei todo mundo que trabalhava no cinema brasileiro. Porque eu, além de todo mundo de Belo Horizonte e Minas Gerais, então nem se fala. Mas a gente cobria muito festival de cinema. Isso é ótimo, né? Porque eu confesso até que eu tenho... desde que a gente inventou essa ideia de fazer o podcast, de fazer as lives... Eu tenho entrevistado uma série de pessoas, eu sempre gostei de entrevistar, né? Era o que eu fazia quando eu comecei no audiovisual, e eu fiz muitas entrevistas, eu adoro. Né? E é incrível como você aprende, né, cara? Muito. É incrível. Quando você descobre também o quanto você sabe, às vezes você, caramba, não é que eu sabia daquela coisa, e você acaba descobrindo coisas que você também não fazia ideia. Assim, é muito incrível essa troca. E tem uma outra coisa que é muito interessante, e eu vejo a importância disso hoje em dia, é contato, entendeu? É contato. Então, assim, eu já cheguei para reunião com player, né, com representante de canal, num festival do Rio, e me recebeu o chefão do canal, abriu os braços e falou assim: Julinha, como se você precisasse marcar uma reunião comigo num evento para me apresentar um projeto.
entendeu? Naquela época em que eu o conheci, né, eu não tinha projetos para apresentar, eu não fazia filmes, eu não fazia séries. E aí a coisa muda e é muito diferente você apresentar um projeto. Não é que se você tem um amigo dentro de um canal ou uma distribuidora, isso vai resolver a sua vida e todos os seus problemas. Mas isso te abre uma porta, entendeu? Facilita. Então, assim, é por isso que eu falo com as pessoas, né? Eu dou muita aula hoje em dia, principalmente muita oficina de produção e de produção executiva, e eu falo com as pessoas: mandem seus filmes para os festivais, para os alunos, os que estão na graduação, façam seus curtas e mandem para os festivais e frequentem os festivais. Porque esse network, além de ser currículo, esse networking que se cria ali, numa situação de descontração, isso pode ser muito útil para pessoas que você vai chamar para trabalhar com você depois, para pessoas para quem você pode vir a vender seus projetos depois, entendeu? Ou para você receber projetos de pessoas. Então, esse networking é muito importante. Mas como é que tu pulou, né, de trabalhar aí para se tornar produtora executiva, produtora realmente eu dos acho que assim, que uma das coisas que aconteceu comigo dentro do Cine Magazine é que eu fazia um pouco de tudo. E era um jornalismo com uma equipe muito enxuta. Então, assim, no final das contas, câmera eu não operei, não. Mas eu editava muitas das minhas matérias também. Então, assim, uma edição de jornalismo, né? Uma edição muito mais direta e simples do que é necessário para um filme ou para uma série, mesmo que ele seja de documentário. Mas eu fui, ao longo do Cine Magazine, acumulando uma série de conhecimentos, e um deles, assim, eu falo, a minha edição é básica do corta e cola, mas isso, para mim, como produtora, isso me facilita para eu poder conversar com um editor, me facilita entender o que um editor precisa, entendeu? Então são essas coisas que eu fui acumulando ao longo do tempo e que me ajudam no meu trabalho hoje em dia, como produtora. Eu acho que eu não sou expert nisso, nunca serei. Eu também trabalhei bastante com roteiro na época, né? Não só o roteiro do jornalismo, mas como eu cheguei a fazer muito roteiro de institucional, e fiz muito curso de roteiro, achei que exatamente por lidar com a palavra eu poderia vir a trabalhar com roteiro, e aí eu descobri que tinha muita gente muito melhor do que eu e que não valia a pena eu virar roteirista, entendeu? Sabe que eu esbarrei com essa situação muitas vezes na vida, né, a gente sempre busca ser o melhor, né, em algo, né, que seja, né? Não, e teve situações na vida que eu olhei e falei, caramba, eu vou me empenhar muito aqui e tal, só que de repente eu dava de frente com algumas pessoas e falava, cara, não vai dar. É melhor mas eu guinar para outro lado. Eu tive a humildade de, entendeu? Botar minha viola no saco e falar, gente, vai fazer isso, mas me dê um conhecimento, uma noção do que é fazer um roteiro, entendeu? E hoje em dia, tantos anos depois, eu tô aqui cheia de livro de roteiro para estudar. Não tenho a menor pretensão de fazer roteiro, mas eu preciso trabalhar junto com os roteiristas de ficção. Legal. Entendeu? Então eu preciso continuar estudando e entender melhor como se faz essa construção de um bom roteiro de ficção, do que, né, para poder trabalhar e demandar mudanças em tratamentos de roteiro e tudo mais. Claro, é incrível, né, cara, assim, passar por várias fases, né, no audiovisual, eu acho que é uma fórmula que eu entendo como a única, assim, porque você pular, eu quero virar produtor executivo, eu quero fazer... Cara, se você não tem noção de como as coisas funcionam, você não trabalhou com orçamento, você não fez isso, não fez aquilo, você não tem como. Não é que você não tem, você tem, mas você vai chegar lá despreparado, né? Então eu acho que é importante as fases, né, que você passa ao longo da sua carreira no audiovisual, para você ter o know-how suficiente até para você debater com a equipe, né? Então o trabalho, às vezes, de um produtor executivo consiste muito também em negociações, né? Você entender as equipes e negociar com os chefes de equipe e com os assistentes e tal. Se você não tem argumentos, você não consegue negociar. Como é que você vai debater com o cara sem conhecer um pouquinho de cada área, né, cara? E às vezes é esse conhecimento aí que te dá essa possibilidade de negociar, de conversar. Olha, você me dá isso, mas
você tá me pedindo isso, mas eu preciso que você me economize para mim nessa outra área, né? Exatamente. E o que aconteceu, você me perguntou como que isso virou, como que eu passei a produzir, foi um longo caminho, porque pelo fato de ser jornalista e pelo fato de escrever, eu comecei a escrever projeto para essa produtora que fazia o Cine Magazine. Eles também tinham outros projetos de audiovisual. Certo. Então eu comecei a escrever projeto para edital para eles. E aí a coisa caminhou por aí. Tu é especialista nos editais, né? É uma coisa que eu te digo que eu... Não que eu aprove todos os projetos de forma alguma, eu acho que isso não existe. Mas pelo menos foi uma coisa que eu fui adquirindo uma expertise ao longo dos anos, assim, e de como escrever um projeto que as pessoas entendam. E eu acho que como o meu texto, eu lembro que isso, né, eu me via ali dentro do jornalismo, eu tinha colegas que escreviam textos maravilhosos, alguns textos muito poéticos e tal. Meu texto sempre foi um texto muito direto, papum, sabe? Assim, sem floreios, sem construções complicadas, de frases curtas e diretas. E que isso na elaboração de um projeto cultural é muito bom, entendeu? Porque quem tá lendo do outro lado te entende. Eu, na hora de revisar texto, adoro revisar texto, revisar coisas dos outros. Falo que se o audiovisual não der certo, eu vou virar revisora de texto. O que eu mais faço é pôr ponto e vírgula, entendeu? Mas olha, isso me lembra, né, gente, que eu acho que tem uma questão também. Eu percebi isso na própria evolução minha e evolução da Vira-Lata, que é a tua segurança quanto ao assunto, né? Que é você se sentir confiante quanto àquilo, né? Então eu percebo também os meus primeiros textos de editais que você floreia, porque no fundo você não sabe exatamente o que quer dizer. Então, poupe o trabalho do analista de projetos, né? Seja direto, né? Olha, o meu projeto é assim assado, será feita desta forma, com isso e aquilo. É incrível, você não precisa florear. Tem campos para florear. E tem outros para ser objetivo, né? Exatamente. Eu acho que a frase que eu mais falo quando eu estou dando aula de elaboração de projeto é: facilita a vida de quem está lendo o seu projeto. Entendeu? É verdade. Às vezes isso significa repetir informações. Porque se você for pensar que um parecerista está lendo, sei lá, 10, 20 projetos por dia, eu já fiz isso, 20 é uma loucura, mas eu já analisei 10 projetos por dia, chega num ponto que você não sabe mais de qual projeto que você está lendo, e isso não pode acontecer. Eu não posso precisar voltar 3 páginas atrás para entender o que é o que, qual personagem que é qual. Então tem hora que você tem que saber repetir, mas saber onde repetir e não repetir demais, porque senão também fica um saco. Então, também... essa é uma dicasinha muito legal, né? Assim, geralmente os editais, eles têm vários e vários tópicos, vários lugares onde você coloca a estrutura, onde você coloca a apresentação, argumento, visão do diretor e tal. Então, como às vezes, né, você tem que pensar que, às vezes, o parecerista, ele pode estar lendo, parou, foi ali tomar um café e voltou. E quando ele voltou, ele não lembra mais qual é o projeto. Aí, cada tópico você pode voltar, né? Com breve, é uma frase, né? Sobre não sei quem, aí você dá aquela introdução básica, né, sobre o projeto, de 1 ou 2 linhas, pronto, só para o cara lembrar. E não é repetir, né, claro, né? Pra quem tá lendo, isso faz uma diferença muito grande, porque assim, eu nunca vou esquecer de um projeto. Quer dizer, eu não lembro do conteúdo do projeto, mas eu lembro de uma situação em que, na 3ª página, eu descobri que o filme era uma série. E eu tava lendo aquilo tudo como um filme, como um longa. Entendeu? Isso faz uma total diferença na sua cabeça, mas eu descobri por quê? Porque antes essa informação não existia. Ele não tinha me falado nem que era um longa, nem que era uma série. Eu tava lendo, me deu a entender que era um longa. Depois eu fui descobrir na página 3 que era uma série. Sabe, isso dá um ódio. Você fala, cara, eu vou ter que começar a ler de novo, porque minha cabeça tá condicionada. É isso. Você me fala que é um longa, que é ficção, eu vou ler completamente com outra cabeça. E tem assuntos que a forma como as pessoas descrevem pode ser ficção ou pode ser doc. Olha, eu acho que essa lógica, né, funciona, né, da mesma forma para quando você está num pitching apresentando para um canal, né? É você pensar como
a outra pessoa está recebendo aquele conteúdo que você está enviando para ela. Que tu imagina, né? Para quem não sabe, né, existem grandes eventos de audiovisual que você tem as chamadas rodadas de negócio. Né? Você submete o teu projeto anteriormente, o canal, ou distribuidor, ou player, ou seja lá quem for, aceita ou não uma conversa, você marca contigo e aí você tem 20 minutos para conversar com o cara. Aí você tem que chegar lá, apresentar o teu projeto e convencer ele, né, de que aquele projeto é bom. Entendendo, é claro que já nunca você vai fechar o projeto exatamente ali. Você vai, no máximo, conseguir uma próxima reunião e tal. Agora você pensa do ponto de vista dele. O cara tá, né, se são um projeto a cada 20 minutos, quantos projetos o cara vê por dia? O cara às vezes fica de saco cheio e toda hora chega um projeto que é o melhor projeto de todos, que é o projeto mais incrível, que vai ser a maior bilheteria de todos. Então poupe também, né, o ponto de vista do player, né? E a mesma lógica. Chegar para uma reunião como essa e apresentar para o canal, olha, o projeto é uma série documental, ou é uma ficção de tantos minutos voltada para o público X, que tem como premissa tal, pronto, aí você desenrola. São ali 3, 4 informações, né, que você tem que dar de cara, assim, e às vezes para uma inscrição num edital você tem que repetir. E aí parece estranho, parece que você está repetindo, mas é isso mesmo, você está repetindo. Até porque, dependendo do processo, tem alguns textos que vão ser lidos por umas pessoas, outros textos vão ser lidos por outras, entendeu? Exato. Então, e até formatação, sem contar, assim, erro de português, sabe? Essas coisas, assim, quando você recebe, você vê que falta revisão, você fala, se o cara não sabe nem escrever um texto, ele vai dar conta de fazer um filme? Gente, ó, queria dar uma dica aqui, você está pensando em escrever um projeto, submeter um edital, compre o livro Guia de Elaboração de Projetos Audiovisuais. É uma mão na roda. Em épocas de editais, ele fica na minha mesa, na minha e da Juliana Bravo. E toda hora que eu vou escrever uma parte, olha, agora eu entendo, eu acho que é isso, é aquilo. Eu sempre vou dando uma consultada. Então eu queria passar por uma parte que eu vou te perguntar uma coisa, eu vou te falar uma coisa e você me responde bem rapidamente. Isso no meu tempo chamava ping-pong ainda, é isso? Pode ser. Eu não inventei o nome ainda. Vamos lá. Tá. Júlia, uma paixão? O Excel. Desculpa, eu amo Excel também. Ok. Não, é isso. Eu te digo o seguinte, ao escolher qual faculdade eu queria fazer, eu já eliminei todas as que incluíam matemática. Falei, eu vou fazer jornalismo para eu não ter que lidar com o número. Ironias do destino, hoje em dia o Excel é uma das paixões da minha vida, junto com as plantas, junto com uma série de coisas. Mas, a gente pode até trocar umas dicas de fórmulas e tal, porque lá na Vera-Lata eu sou conhecido como o rei do Excel. Pois é, eu não sou a rainha do Excel. Eu até me viro bem, mas eu não sou a rainha e eu sou doida para fazer um curso de Excel para audiovisual. E eu já dei essa dica para zilhões de lugares e nunca vi isso acontecer. Excel para audiovisual, porque tá faltando a gente promover. Mas vamos lá, vamos seguir. Bora. Um filme? Impossível responder essa pergunta. Indica um. Não, um que você viu agora? Não tem, sabe? Eu acho que isso... Eu tenho zilhões de filmes que eu gosto, tem filmes que eu gosto mais em determinados momentos ou menos em determinados momentos. Esse é o tipo da pergunta que pra mim não tem resposta. Você também não vai me responder a próxima, que é uma série. Uma série, eu acho que série fica mais fácil, porque eu posso te falar que eu tô vendo agora e super tô me envolvendo. Eu tô vendo Homeland, que eu fiquei parada no tempo... esqueci, tipo, me perdi e agora tô vendo 6ª, 7ª, agora já tô na 8ª temporada. Eu parei na 6ª. Nossa, cuidado, aproveita que você tá na quarentena, que você pode ver muitos episódios um atrás do outro. Onde eu posso ver? Fox. Tá na Fox, tá bom. Vou ver porque é foda aí, série. É foda. E ela muda, né? Ela tem uma coisa legal porque ela começa com uma premissa, você acha que a série vai ser sobre aquilo, né, que é um... A gente pode dar mini spoiler? Melhor não, né? Mini, não, vai, mini. Não, é só dizer que quem você acha que é o personagem principal da série, no final das contas, não é.
Não isso é. é surreal, É isso isso já aí. te joga por terra. Você fica de cabelo em pé e eu acho uma genialidade de roteiro, eu acho... Tô me deliciando. É incrível. Vamos lá, uma inspiração na sua profissão. Eu acho que produtos audiovisuais de qualidade e inovadores e longevos, como esse do Homeland, por exemplo, são inspirações para mim, sabe? Assim, eu quero fazer uma coisa como essa. E não é uma série que tem 18 temporadas procedural, cada episódio igual, e aí você acha bons atores, né? E vai. Eu adoro várias delas também, entendeu? Eu não. Eu gosto. Série Tem umas procedural, que eu não gosto. Mas uma coisa dessa, eu digo, né, que inova como Homeland, que te traz um personagem que não é que não é, você acha que é o principal e depois ele não é, e que consegue te manter preso nos assuntos, nos personagens, você para de ver, volta de ver e o troço ainda é muito bom. Ou uma série tipo Handmaid's Tale, que é um soco na boca do estômago, entendeu? Essas são inspirações pra mim. Eu vejo essas coisas na televisão, no VOD eu falo, eu quero fazer coisas iguais a essas. Muito bem. Eu li o livro, mas não vi a série ainda. É muito bom também. É foda, né? Vamos lá. Agora mudando um pouco, né, de tema, né? O que você gostaria que mudasse no mundo? Eu acho que as pessoas fossem menos individualistas, sabe? Que as pessoas pensassem mais no coletivo. E aí no coletivo de pessoas e no coletivo mundo, do que pensar muito só no próprio umbigo. Certo. Vamos lá. Agora, fechando esse quadro aqui, qual é a primeira coisa que você vai fazer depois da quarentena? Abraçar muita gente. Abraçar muito as pessoas. E abraçar muito, eu vou sair apertando as pessoas por aí. Para a gente fechar, eu queria que você mandasse uma mensagem final para aquele produtor, para aquela pessoa que está no audiovisual, está aqui nas trincheiras do audiovisual, que tem um projeto aprovado no FSA, mas não sabe se vai sair ou não, que tem uma produtora que ama o cinema, que quer seguir em frente, mas não sabe que caminho seguir agora. O que você diz para esse cara agora? Eu acho que, primeiro, se cuidem, e cuidem dos seus, nesse caso, suas equipes. Não voltem a trabalhar antes da hora. Eu sei que tá pesado e tá apertado para muita gente, mas não coloquem as equipes de vocês em risco. Produtor tem a obrigatoriedade de cuidar da sua equipe. E eu acho que colocar a gente no set, na rua, para filmar antes da hora é muito perigoso. E eu acho que as pessoas têm que tomar cuidado com isso. E uma vez passada essa pandemia, porque a gente espera que ela vá passar, em algum momento isso vai acontecer, batalhar, continuar batalhando, tentar pensar fora da caixa, ser otimista, não se deixar derrubar, sabe? Aproveita esse momento agora de isolamento para melhorar seus projetos, para trabalhar com as pessoas dentro de casa, analisar, melhorar roteiro, melhorar projeto que um dia ainda vai ser inscrito num edital. Pega aquele projeto que você teve uma negativa num edital e dá uma lida nele com distanciamento e vê como que ele pode melhorar. Porque às vezes ele não era ruim, às vezes ele só não era tão bom quanto outros que estavam concorrendo com ele, ou às vezes ele não era tão adequado para aquele edital. A gente tem que ser crítico de si mesmo nessa hora, sabe? Então acho que essa é uma hora boa para que a gente tenha projetos melhores na hora que a coisa resolver, na hora que essa corda sair do nosso pescoço, que a gente tenha projetos melhores para apresentar no mercado. Bom, é isso, Júlia. Eu queria agradecer imensamente a sua presença, é um prazer enorme te ter aqui, gosto muito de você, te admiro como profissional, espero estar tomando essa cerveja que eu estou tomando aqui agora com você, em breve, junto com a Clarissa também, que a gente tanto ama e que a gente possa conversar muito, rir muito. Mas olha, eu compactuo com tudo que você está falando, tá? Eu acho que a situação ela é muito difícil. E eu acho que vai continuar difícil durante um tempo. E é bom a gente acreditar, e é bom a gente ser realista, né? Eu sou um cara muito, muito realista, porém extremamente otimista, né? O que é uma coisa muito oposta. Eu acho que eu sou mais otimista que realista. Mas eu acho que você está mais certo. Eu acho que, olha, a situação está muito difícil, ela não vai melhorar exatamente agora.
Mas ela vai passar. A gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar, não se desesperar, agarrar com o que a gente tem e com as pessoas que a gente que tem por perto e tentar pensar fora da caixa mesmo, como fonte de financiamento, como formas de produzir agora digitalmente. Eu fiquei super feliz quando eu liguei para um diretor de fotografia ontem e ele falou, eu demorei a te responder porque eu estava filmando online. Ele já me respondeu claramente. Que tava maravilha! Aqui testando um monte de coisas, entendeu? Eu falei, ai, Baxter, que coisa boa, cara. Que bom que a galera já tá testando, já tá tentando fazer acontecer, né? Pra também não ficar parado, senão a cabeça pira, né? Eu queria te agradecer muito pelo convite também, foi um super prazer. A gente inclusive já tomamos muitas cervejas juntos, né? Por aí, por estarmos na mesma cidade, enquanto estávamos fazendo projetos diferentes. Mas foi um prazer também, admiro muito o trabalho de vocês aí da Vira-Lata. Um beijo enorme para vocês todos, para Elisa, para a Ju, minha querida. Então foi um prazer e bora continuar a fazer esse audiovisual brasileiro vibrando por aí. É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, procurem diretamente a Júlia. O Instagram dela tá aí, vocês podem falar com ela, podem falar comigo, fale com a Vira-Lata, dê um jeito de encontrar a gente, vamos trocar ideia, vamos falar e vamos manter o audiovisual ativo, vibrante e vamos em frente. Um beijo, boa noite a todos. Beijo pra vocês, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever. E se você ainda não ouviu os episódios anteriores, procura aí na sua plataforma digital preferida. Espero você no próximo A Hora do Render.